obrigado por acessar o nosso canal e compartilhe, dá sua like, faça seus comentários, enfim, precisamos de atingir mais pessoas interessadas em conteúdo tributário, né? Obrigado por estarem nos acompanhando. Hoje estou trazendo para vocês o julgamento do Supremo Tribunal Federal, mais um dos contraditórios julgados proferido pela Suprema Corte. Eu falo contraditório porque há pouco tempo atrás ela julgou inconstitucional a cobrança do diferencial de alíquotas, mesmo após a promulgação da emenda constitucional 87/2015, sob o entendimento de que para a cobrança do diferencial de alíquota é necessário lei complementar. E nesse sentido, ela atingiu todos os contribuintes estabelecidos no território nacional, inclusive as empresas do Simples Nacional. Contudo, agora recentemente, o Supremo Tribunal Federal entendeu que a cobrança das antecipações, que é feita em forma de diferencial de alíquotas, previstas no artigo 13, parágrafo 1º, inciso 13, as linhas G e H da Lei Complementar 123, que rege as normas do Simples Nacional, não haveria necessidade, não haveria violação ao princípio da reserva de lei complementar e não haveria violação ao princípio da isonomia, de maneira que os estados poderiam cobrar o DIFAL. E aí gerou uma insegurança muito grande, porque em Goiás há a mesma problemática, instituída por alguns estados brasileiros, que passou a exigir o diferencial de alíquota sobre aquisições de mercadorias destinadas à comercialização, né? Nesse sentido, é que eu quero apresentar aqui uma distinção entre o que resultou deste julgado no Supremo Tribunal Federal e com a realidade da legislação goiana, né? Em Goiás, diferentemente do paradigma objeto do julgamento no Supremo Tribunal Federal, o Estado do Rio Grande do Sul ele editou uma lei ordinária prevendo a cobrança desse diferencial de alíquotas, né? Em Goiás, a situação foi oposta. Aqui em Goiás, o governo do Estado de Goiás optou por exigir esse DIFAL por meio de decreto. Então, é um outro aspecto que não foi abordado pela decisão do Supremo Tribunal Federal. E por esse motivo entendemos que o nosso DIFAL ele é inconstitucional ainda, apesar deste entendimento do Supremo Tribunal Federal, porque a nossa questão ainda é um pouco diferente daquela que restou decidida pela Suprema Corte. E aqui eu quero destacar alguns trechos do julgado do Supremo Tribunal Federal, do voto do ministro Edson Fachin, e ele diz que o veículo introdutor da cobrança do DIFAL deve ser lei formal, lei ordinária, em sentido formal, portanto uma lei ordinária. Isso consta no voto do ministro Edson Fachin. E no caso em Goiás foi instituído por decreto. Inclusive, recentemente, o Supremo Tribunal Federal, através do recurso extraordinário 598677, de relatoria do ministro Dias Toffoli, ficou definido que a antecipação de cobrança do ICMS só pode ser feito observando o princípio da reserva de lei, não pode ser feito por decreto. E assim ele estabeleceu antecipação tributária sem substituição, que é o caso dos DIFALs, né? Do DIFAL de Goiás, por exemplo. Regulamentação por decreto do Poder Executivo, impossibilidade, princípio da legalidade. Então, a cobrança de antecipação só pode ser exigida por lei ordinária, não por decreto, como foi feito no estado de Goiás. E não só se aplicaria com relação ao DIFAL do Simples Nacional, mas também se aplicaria em outros casos de DIFAL dentro do estado, como o decreto 6.716, salvo engano, de 2008, que exige a cobrança do DIFAL, ou melhor, da antecipação sobre a farinha de trigo, sobre o arroz, em determinados tipos de operações e com determinados tipos de destinações.
Esse decreto, portanto, também é absolutamente ilegal, porque também viola o princípio da legalidade, conforme decisão do Supremo Tribunal Federal em repercussão geral. Então, fiquem atentos e não desistam com relação ao DIFAL. Acredito que ainda há possibilidade de discussão e por conta da violação ao princípio da legalidade, que essa é impossível de ser superada porque o Estado instituiu por decreto. Nesse sentido, agradeço mais uma vez a atenção e até a próxima. Obrigado.